Olá, pessoal. Vamos dar início ao terceiro programa e nesse programa nós vamos conversar sobre a segunda parte do plano, né? No primeiro programa nós apresentamos todas as equipes. No segundo programa, no segundo vídeo, nós discutimos sobre as questões metodológicas utilizadas na elaboração desse documento e agora, nesse vídeo, vamos discutir os resultados dos faseamentos e os protocolos que nós elaboramos exatamente para permitir que as atividades possam retornar seu funcionamento, mesmo que de forma parcial, mas guardando aí um conjunto de regras e normas que precisam ser cumpridas. Então, vou voltar aqui a apresentar, colocar aqui na tela novamente a apresentação de onde nós paramos, e aí vamos na sequência discutir todos os resultados encontrados. Compartilhar. Vocês estão vendo aí na tela? Alô? Sim, sim. Vendo, sim. Bom, então vamos iniciar nossa discussão discutindo as fases de flexibilização. Tá? Nós tivemos uma fase inicial de transição e de testes, ou transição e testes, como foi chamado, e ela iniciou-se, né, no dia 1º de junho. Então já finalizamos essa etapa praticamente só para Fortaleza, mas os outros municípios no interior ainda continuam na fase de transição. Eu pediria o Guilherme para que possa, na sua fala inicial, discutir um pouco qual foi, vamos dizer assim, o porquê que essas atividades estão listadas nessa fase de transição e qual foi, vamos dizer assim, a motivação principal de se construir uma fase de transição. Guilherme, com a palavra. Perfeito. Bom, a fase de transição, ela serve exatamente para que haja uma adequação, né, tanto, né, dos órgãos fiscalizadores, da própria sociedade se preparando, mas principalmente dando prioridade para as atividades de menor risco, né? Vocês vão ver aí, como podem ver no próprio detalhamento, em geral são atividades industriais ou de construção, né? No caso da construção, uma atividade que basicamente grande parte dos operários trabalha, né, fora de um ambiente fechado. No caso da construção, da indústria, o trabalhador basicamente trabalha junto a seu equipamento, com pouco contato com pessoas, facilitando então esse momento de transição, fazendo com que a população continue em casa, né, e basicamente não se locomova até o comércio ou até um serviço, gerando uma transição suave até o início da fase 1. Certo. E aqui, Guilherme, nós tivemos, no caso, apenas contemplado duas cadeias, né? A cadeia da construção civil e a cadeia da saúde. Na cadeia de saúde, ela entrou 100% de todas as atividades, e a construção civil ela veio com 30%. Né? Por que a importância de ter tido, vamos dizer assim, uma exceção na construção dessas duas cadeias? Bom, a cadeia de saúde ainda tinha algumas atividades, né, que tinham ficado de fora do que a gente chama de fase 0, né, que são os decretos anteriores. Ela, de fato, é essencial, né, para garantir a própria saúde da população, né, o acesso, por exemplo, a equipamentos ortopédicos, a óculos, enfim, questões essenciais, até mesmo terapia ocupacional, que em geral é direcionado para uma população, né, altamente vulnerável no que se refere a ficar muito tempo sem essa terapia, de fato, geram, né, problemas de longo prazo. E a cadeia de construção, que é uma cadeia, de fato, né, muito relevante, tanto do ponto de vista econômico, mas também das pessoas, né, que estão em suas casas, muitas vezes necessitam
comprar algum equipamento, algum material urgente para um reparo em uma questão de emergência e que até então não podiam fazê-lo, né? E o percentual das cadeias, né, como você bem destacou, apenas a cadeia de saúde volta com 100%, as demais cadeias, elas só podem voltar com 30% ou 20%, né, a depender da característica da cadeia. Cadeias que têm um menor risco, maior intensidade em capital e maquinário, voltaram com 30% dos trabalhadores, né, de forma presencial e concomitante, trabalhando nessa empresa, fazendo com que, assim, a gente desloque nessa fase de transição também um quantitativo menor de pessoas, né, de fato, a estimativa aí era de aproximadamente 67 mil trabalhadores voltando na fase de transição, isso é aproximadamente 11%, né, do total de trabalhos até então impedidos, né, de funcionar, com alguma restrição de uso. Então, a gente faz essa transição suave, né, para início, então, da primeira fase, de modo que também seja possível acompanhar, né, qualquer possível mudança nos indicadores de saúde, e qualquer possível adaptação necessária nas fases seguintes. Guilherme, tem ainda uma má interpretação, principalmente o pessoal, por exemplo, de restaurante, que ele fala assim que eles não estão impedidos de funcionar. Na verdade, não é bem assim, não é isso? Aquelas atividades que podem funcionar, vamos dizer assim, chamado de porta fechada, né, ou para entrega, elas estão liberadas, não é isso mesmo? Você poderia dar outros exemplos? Isso, exatamente. As atividades que estão na fase de transição, acho que talvez com exceção da cadeia de saúde, né, são atividades que, de fato, possuem necessidade total de trabalho presencial, né? São empresas e empregos também, né, de alta vulnerabilidade, ou seja, são impossíveis de serem realizados em teletrabalho. Então, a gente vê por parte de restaurantes e até parte substancial do comércio que ele está autorizado a funcionar, né, por telefone, vendas à distância, né, ou seja, encomendas por telefone, pela internet. Então, de certa forma, óbvio que a empresa não consegue funcionar em sua plenitude, mas ainda assim, dependendo do setor, seja serviços ou comércio, ele consegue funcionar muito bem, né, consegue também, no caso do setor de serviços, trabalhar sem grandes problemas em relação ao teletrabalho, né, grande parte das atividades tiveram que basicamente fazer algumas atualizações na gestão, mas por outro lado a indústria, ela precisa do operário, né, no chão de fábrica para que de fato ela possa operar. Então, como restaurantes e comércios, que são outras atividades que também necessitam do trabalhador presencialmente, já estavam operando, né, com restrições, mas podendo atender por vendas à distância, telefone, aplicativos, etc., também o próprio risco daquele emprego ser perdido, o risco de da empresa, né, ter um problema financeiro é menor. E, obviamente, as que de fato não podiam atuar presencialmente, grande parte delas também são atividades típicas de aglomeração, né, que estão na última fase e pelo risco que representam, né, a uma possível segunda onda, né, de contágio. Ok, então vamos passar para a fase 1, que é a fase exatamente que está em curso, né? Hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, é 10 de junho, então na quarta-feira e no dia 8, né, na segunda-feira passada, iniciou-se a fase 1. Eu pediria a Rosiane Medeiros, secretária da SEDEC, da indústria, e que pudesse a gente comentar um pouco essa fase, Rosiane. E a gente tem recebido, Rosiane, muitas perguntas, vamos dizer assim, e as pessoas, os empresários ou empreendedores individuais, com dificuldade de se reconhecer em que fase eles estão. Então, parece que a SEDET tem todo um serviço de apoio, né, seja via telefone, mas também no site da SEDET de orientação dessas informações. Seria bom, Rosiane, também explorar um pouco essa discussão, tá certo? Então, Rosiane, aqui eu queria que você conversasse um pouco sobre o que nós temos, nós estamos executando na fase 1. Lembrando que só Fortaleza, no decreto do último sábado, que estabeleceu para a fase 1
em Fortaleza? Na realidade, Flávio, como a indústria entrou na fase de transição, quer dizer, muitas dúvidas relacionadas à área industrial foram respondidas na semana passada. Nessa semana, como entrou o comércio, então a maioria das dúvidas são relacionadas à atividade comercial. Mas na SEDET nós estamos com um grupo de atendimento, temos várias linhas telefônicas, depois eu vou poder até disponibilizar, não sei se o Expedito aí tem esses números que possa dizer, o Expedito está acompanhando isso melhor, para não só dirimir as dúvidas relacionadas a quem volta, aos finais que estão voltando, como também aos protocolos exigidos para essa retomada. Então, assim, as indústrias, de uma maneira geral, quer dizer, algumas estão retornando de fato agora. A semana passada houve uma preocupação muito grande de adequar os protocolos, né, porque, obviamente, todos têm uma certa consciência, a grande indústria, a construção civil, enfim, as pequenas empresas também estão conscientes da importância que é, nesse momento, aplicar os protocolos exigidos, principalmente para evitar uma segunda onda. Em pandemias que aconteceram no passado, principalmente no que diz respeito à gripe espanhola, isso é um fato recorrente, é muito citado. Quando começou a liberar, todo mundo achou que o problema estava resolvido e todo mundo voltou de uma forma muito agressiva às atividades, e aí veio a segunda onda e pegou realmente a população desprevenida e realmente o índice de mortalidade foi muito alto. Então, hoje mesmo, estive conversando com o pessoal da construção civil, a construção civil está bastante consciente, estão com os protocolos, às vezes até mais rigorosos do que mesmo as exigências que estão sendo feitas pelo governo do Estado, estão compreendendo que esse momento é um momento da maior importância para a gente de evitar que os índices, principalmente de Fortaleza, que hoje são muito bons, que possibilitaram que Fortaleza fosse a única cidade do Ceará que entrasse na fase 1, não haver retrocesso. É tudo que a gente quer. Nós estamos com um baixo índice de contágio em Fortaleza, baixo relativo, claro, né, baixo em relação ao que já foi, e a conscientização das empresas é muito importante nesse momento. E, assim, houve alguns problemas agora na segunda-feira com algumas atividades que retomaram e permitiram aglomerações, mas está havendo um monitoramento dessas atividades, uma orientação para que evitem esse tipo de ocorrência, porque o prejudicado vamos ser todos nós. Toda a sociedade será prejudicada no caso do retorno. Rosiane... Se o Expedito tiver os fones, Expedito, que puder mencionar os fones da SEDET que estão sendo disponibilizados, você tem aí? Tenho. Na verdade, são 12 números, né, divididos em 4 grupos de atividades, né, ou seja, tem um conjunto de números para a indústria. Flávio, na edição você tira depois, eu achava melhor nesse momento a gente talvez projetar esses números, não, porque são 12 números, gastaria um tempo falando e ninguém notaria. Na edição eu projeto os números, tá certo? Pronto. Sem nenhum problema. É melhor falar, eu acho que esses números são dinâmicos, Flávio. Eu acho que é melhor colocar que na página do governo está sendo comunicado isso, na página da SEDET. Okay. Ceará.gov.br, que aí é uma coisa dinâmica que lá pode olhar e ver. KNAI. Ok. O projeto tem lá Eu coloquei no GT lá o que está hoje, mas como então, o Júlio falou, pode ser dinâmico isso. Tá bom. Deixa eu só voltar ainda na discussão da fase 1, Rosiane. É dinâmico, é melhor. Certo. Na fase de teste, de transição, Rosiane, basicamente, tirando a cadeia da construção civil, que entrou toda a parte, além da parte da indústria, mas da distribuição e do comércio, e a cadeia de saúde, obviamente, por conta da própria necessidade, mas nessa fase 1, além da indústria, entra também a atividade de comércio, não é isso? Quer dizer, a ideia aqui que foi discutido por todos é você já incluir segmentos que possam facilitar o próprio funcionamento de todas as atividades ao mesmo tempo. Não é isso? Essa não foi a lógica que foi utilizada?
E a lógica é que na fase 1 voltasse exatamente às lojas relacionadas às cadeias industriais que tinham sido, as atividades industriais que tinham sido liberadas na primeira fase. Então, foram liberadas lojas de calçado, de confecção, e outras atividades comerciais que já tinham tido atividade industrial liberada na primeira fase. Bem como também agora foram liberadas algumas atividades de apoio às empresas e às famílias, né? Inclusive, no caso de apoio às famílias, foi liberado o salão de beleza, que já está também contemplado nessa fase 1. Certo. E aquela empresa que o Máximo, acho que tem algum áudio aí aberto que está dando essa interferência. Oi? Só estava o meu aberto. Ah, certo. No caso de termos empresas com menos de uma pessoa, no caso da regra de 40%, como é que é estabelecido essa regra? No caso das pequenas empresas, né, que obviamente o percentual não daria para ser aplicado, elas voltam com até 3 funcionários. É permitido o funcionamento com 3 funcionários, no caso de pequenas empresas. Isso tanto vale para as empresas comerciais, né, pequenas empresas comerciais, como também para as atividades de serviço que foram liberadas nessa fase, que são os serviços relacionados a apoio, indústria e família. Isso. E essa fase, né, Rosiane, ela tá prevista começando 8 de junho, são 14 dias, então seria a segunda fase, iniciaria dia 22 de junho. E durante mas isso aí está dependendo da publicação do decreto, né? Quer dizer, só foi liberado para a fase 1 por 7 dias. A previsão do plano permanecer nessa fase por 14 dias. Tá. Mas isso aí, o decreto é renovado, está sendo renovado semanalmente. Tá. Então, o projetado é exatamente essa. Fortaleza, no caso, permanece nessa fase por 14 dias, por 2 semanas. Mas será validado, né? Conforme isso aqui é muito importante, essa questão dos indicadores da saúde, né? E é muito importante a participação e o engajamento, não só das empresas, mas principalmente da sociedade, para evitar que a gente tenha uma deteriorização nos indicadores da saúde e que, em vez de 14 dias, essa fase tenha que se estender por mais dias. Por isso, é muito importante o engajamento, né? Engajamento de todo mundo, de toda a sociedade. As pessoas têm que saber que um elo que vai se romper nessa cadeia vai prejudicar a todos, né? Então, o engajamento, acho que é a palavra de ordem nesse momento para a gente, é que haja um engajamento da sociedade e que as pessoas não cometam excesso e continuem em isolamento social e realmente só saiam para coisas de necessidade, para atividade, ou para trabalho ou para atividades essenciais, né? Ok. Rosiane, você que tem uma ligação mais direta com o pessoal da indústria, você sente que todo vamos dizer assim, todo o mundo industrial esteja realmente engajado nessa perspectiva, estão preocupados realmente em atender todos os protocolos, de ter o maior cuidado possível, inclusive com a saúde, né, dos seus funcionários. Você acha que há esse espírito dentro do mundo industrial e que a gente tenha realmente, por parte da indústria, esse engajamento para avançarmos para a fase seguinte? Com toda certeza, Flávio. Inclusive, participei diversas vezes aqui em reuniões com o presidente da FIEC, os sindicatos, e eu acho que a compreensão de todos é muito grande em relação a esse momento. Sempre tem sido colocado, o Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, tem estado super presente, tanto participando do grupo criado pelo governo do Estado, como junto aos sindicatos, e a mensagem dele é sempre a mesma. Cuidem, porque nós não podemos ter um retrocesso nesse processo. Então, as empresas têm que implantar seus protocolos, está havendo uma facilitação muito grande, todas as instituições ligadas ao Sistema S estão aí para ajudar, até para colaborar na elaboração dos protocolos institucionais. Então, isso eu posso lhe garantir que toda a narrativa no ambiente industrial é de que
os protocolos precisam ser implantados e que toda a segurança tem que ser garantida aos funcionários nesse momento. Ok, então vamos passar agora para a fase 2, quer dizer, só lembrando e reforçando, é que a fase 1 ela já tem um decreto estabelecendo exatamente essas atividades na fase 1. A fase 2, em seguida, em diante, ela não tem ainda decreto nenhum, ou seja, ela pode, teoricamente, tanto a fase 2 como a fase 3, como a fase 4, elas podem ser alteradas, né? E aqui na fase 2, nós temos 14 cadeias. Eu pediria aqui o João Mário para que comentasse um pouco a evolução, caso nós tenhamos sucesso em ultrapassar a fase 1, e aí chegaremos na fase 2. Aliás, só quem pode ir para a fase 2 agora é Fortaleza, né? Dado que ele está na fase 1. Os outros municípios do interior, como eles estão ainda na fase de transição, eles teriam que esperar primeiro passar para a fase 1. Não é isso, João Mário? É esse entendimento? Exato, Flávio. Foi importante você destacar isso. Só Fortaleza está no momento da fase 1, começou a partir do dia 8 de junho, e como a Rosiane também muito bem destacou, se tudo funcionar bem, os indicadores da saúde responderem favoravelmente, dia 22 de junho, 14 dias depois, dia 22 de junho, iríamos iniciar somente em Fortaleza a fase 2, porque nos outros municípios do estado a gente ia entrar na fase de transição, esperando que os indicadores da saúde melhorem para poder entrar na fase 1. O detalhe mais importante, eu acho, da fase 2, Flávia, destacar, é que algumas cadeias que já começaram desde a fase de transição a serem liberadas, elas vão ficando com funcionamento pleno já na fase 2. Então, a indústria química, artigo de couros e calçados, cadeia metalmecânica e afins, saneamento, reciclagem, cadeia da energia elétrica, e destaque também para a cadeia da construção, elas começam, a partir já da fase 2, o funcionamento pleno. Quando a gente fala funcionamento pleno, é toda a cadeia funcionando, não só a indústria, mas também o comércio. Eu acho que isso é na fase 2 nós temos duas novidades, vamos dizer assim, né? A alimentação fora do lar e atividades religiosas que entram, né, nessa etapa. Exatamente. Tudo com muito cuidado, com muito protocolo. Note que na questão das atividades religiosas, elas vão entrar com apenas 20% da capacidade, ou seja, as celebrações religiosas só podem ter 20% de capacidade. E na alimentação fora do lar, os restaurantes também vão funcionar só do horário das 9 às 16 horas, e também com um protocolo muito rigoroso na questão sanitária. Mas sempre há vamos dizer assim, uma reclamação, né, do pessoal de restaurantes, de todas as empresas ligadas a essa área, porque os restaurantes eles acabam sendo muito importantes porque eles fornecem a alimentação de quem já está trabalhando, principalmente próximos às atividades, né? Mas aqui, como o Guilherme comentou, eles não estão proibidos de funcionar, né? Eles podem, através por telefone ou por drive-thru, eles entregarem, né, todos os seus produtos. Mas aqui, né, nessa fase é que vai ser permitido abrir os restaurantes realmente na parte de dia, né? E a grande preocupação nos restaurantes é isso, como você falou, né? Porque é uma atividade que, de alguma forma, a despeito de nós sabermos a sua importância, mas tem um risco de aglomeração, não é isso? Exato. Então, a fase 2 é uma fase bem decisiva também do plano. Não só por essa questão que você ressaltou, Flávio, das novidades, os restaurantes começam a receber presencialmente os clientes, a parte de atividades religiosas que já começam com 20% da capacidade, mas também pelo volume de empregos que essa fase 2 libera. Exatamente, né? Ela já libera em torno de 130 mil, 131 mil empregos, quase um pouco menor do que a soma da fase de transição com a fase 1. Então, já é um percentual importante de liberação do emprego, que junto, quando chegar a fase 3, já vai dar uma dimensão já de quase que funcionamento pleno da economia. Agora, João Mário, como a fase 2 é só Fortaleza, né, esse total aí, ele, na verdade,
ele não vai se referir nem à Grande Fortaleza, porque a Grande Fortaleza, que corresponde à região metropolitana, está prevista aí 105 mil. Bom ponto a destacar. De fato, isso aí é no agregado, quando a gente constrói. Inclusive, é bom para quem está acompanhando as apresentações, cada fase dessa que tem os empregos a liberar é no agregado, imaginando que todo o estado do Ceará estivesse naquela fase. Quando ele estiver nessa fase, vai ser esse valor, né? 130 mil. Exatamente. Como está tendo esse descompasso entre os municípios, principalmente a capital com o interior, então esse número de empregos em Fortaleza é bem menor do que esse valor. Certo, tá bom. Então, acho que aqui está clara a fase 2 e, evidentemente, reforçando que pode haver ainda alguma pequena alteração, ajustando e aprimorando aí as atividades na fase 2. Vamos, Flávio. Pois não? Flávio. Pois não? O Ítalo do IPS. Isso, Ítalo. Queria dar alguns comentários sobre as fases, né, especialmente as fases 1 e 2. Como o João Mário observou agora na fase 2, algumas cadeias já entram com 100% de trabalho presencial, né? Quando a gente chama cadeia completa, pleno funcionamento, é isso. Todos os empregados podem trabalhar de forma presencial nos seus postos. Agora, assim, vale a pena a gente lembrar um pouco da fundamentação dessa construção, que aí, às vezes, quem está nos acompanhando pode perder essa lógica, mas, especialmente na fase 1, vale lembrar que a gente já está abrindo boa parte do comércio, né? E o comércio, na percepção de muitos, é uma atividade que traz consigo risco, que talvez nessa ideia de risco não tivesse nem que ser contemplada na fase 2, na fase 1 e na fase 2. Mas aí tem que voltar para os fundamentos do plano e observar como foi que a gente construiu. Algumas lógicas são respeitadas para que a gente abra comércio nas fases 1 e 2. Uma delas é a lógica de cadeia, né? Ou seja, a gente precisa da atração econômica para o nosso estado e o comércio ele é um elemento importante nessa lógica econômica, seja na geração de emprego e renda, seja na geração de arrecadação tributária para o governo do estado, seja complementar a ação da atividade industrial, porque ela é a válvula de escape para o consumidor final. Então, essa lógica está sendo observada. A segunda lógica, quando a gente fez as avaliações de impacto econômico, né, que não está aqui nessa apresentação final, o comércio é uma atividade de destaque, ou seja, ele tem um impacto econômico relevante para a nossa economia, e essa lógica, essa importância em termos de impacto econômico está sendo considerada. Para compensar, para contrabalançar o risco envolvido na atividade, aí eu vou resgatar a fala feliz da Rosiane e dizer que a atividade não vem com seu presencial completo, é apenas 40% de capacidade, tá? Ou seja, os protocolos eles são rigorosos, como o Expedito vai mostrar daqui a pouco, são exigências rigorosas que obrigam o empreendedor a seguir uma série de normas rígidas para proteger tanto o colaborador como o consumidor que vai àquele estabelecimento, né, comprar o seu bem ou o seu serviço, né? Então, assim, a gente compensa esse risco no protocolo, mas é fundamental que os protocolos sejam observados também pela população, pelo consumidor. O consumidor deve seguir regras de higiene que estão colocadas no decreto do governador, quando ele fala isolamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, lavagem das mãos. Então, a lógica econômica está sendo preservada, o impacto econômico está sendo considerado na colocação na montagem das fases, mas é fundamental que todos se engajem nesse processo e nos permita avançar fase a fase e essa lógica econômica ela consiga prevalecer ao final. Caso contrário, como o senhor falou numa entrevista recente, se nós tivermos que regredir, o impacto negativo será, sem dúvida nenhuma, muito maior do que nós estamos vivendo agora. Queria ressaltar esses pontos da construção da fase, com a fundamentação metodológica do nosso trabalho, para mostrar como isso está muito bem amarrado ao longo de todo o processo. Era isso. Ok. Beleza. Flávio, Guilherme, só para fazer uma adição também, muito oportuna a fala do Ítalo, né? É importante destacar para quem está, né, vendo, né, e ouvindo sobre esse processo metodológico, que as cadeias elas estão ordenadas aí nessas tabelas pelo seu índice de abertura responsável, né? Então, essas 6 cadeias que são liberadas em suas plenitudes na fase 2 são exatamente também as 100 cadeias com o menor risco e o maior impacto econômico, que é basicamente o que é gerado por esse índice, né? Só reforçando isso na fala do Ítalo. Beleza. Então, vamos passar para a fase 3, tá? A outra fase de planejamento. Eu pediria aqui o Júlio Cavalcante para
a gente conversar um pouco sobre essa fase, que são 13 cadeias, né? Praticamente quase todas as cadeias já estão abertas nessa fase, e essa fase deve iniciar aí na primeira semana de julho, não é isso, Júlio? Júlio daí não? Júlio, tem que ligar seu microfone. Da mesma maneira que as outras fases, tudo vai depender aí dos indicadores da saúde, aqueles 3 gatilhos que foram bem colocados lá no início, né? E que vão startar sempre as fases. Então, se tudo caminhar bem, realmente a previsão de início aí é exatamente em julho, e a gente teria aí um avanço já para a finalização de tudo aquilo que não é atividade de maior aglomeração, né? Tudo isso, essas atividades, elas ficariam exatamente para o final. Mas a gente percebe aí que a maioria das outras atividades, ela realmente fecha tudo que se iniciou na fase de transição, fase 1 e fase 2, a tendência é que agora a gente consiga finalizar com 100% do trabalho presencial em todas essas cadeias, né? Então, ficando para o final exatamente aquela relativa àquela questão, atividades como a educação, né? Que a gente sabe até que tem uma questão muito séria aí, pelo fato de você ter as crianças que precisam ser cuidadas e que as mães têm que sair para o trabalho, mas infelizmente aí pela avaliação exatamente do risco de contágio, essas atividades acabam gerando um risco muito maior. Então, a fase 3 acaba fechando esse processo inicial e deixando simplesmente para o final aquelas atividades realmente que têm essas características realmente muito mais fortes com relação a essa questão. Ô Júlio, essa fase também ela se destaca pelo número muito grande, né, de empregos a liberar, né? No caso total aí seria 175 mil, né? Isso é um impacto grande também. Pois é, um outro critério, né, lembra, que a gente também sempre construiu, foi a questão da gente começar de forma mais conservadora, né? Exatamente. Tanto que a própria fase de transição, ela foi criada, ela foi um pedaço da fase 1 para que a gente conseguisse diminuir a primeira entrada de trabalhadores circulando na economia, né? Então, isso aconteceu, né? Existe até, nos próximos slides aí, um gráfico que mostra exatamente essa tendência do aumento de colocação de pessoas circulando nas ruas e nas empresas a partir da fase de transição até chegarmos aqui, talvez aqui no maior pico, porque como a última fase, e a fase, ela acaba ficando só com o que resta, ela também acaba sendo num volume menor. Mas se você considerar desde a transição até essa fase 3, nós temos um crescente, exatamente para dar essa segurança maior no retorno, para que a gente consiga aprender mais e quando chegar nesse maior volume de liberação, a gente já tenha passado aí, a própria saúde já tenha também se equipado melhor, já tenha realmente conseguido diminuir, mitigar os riscos de não conseguir, de repente, atender aí uma demanda que possa acontecer devido a essa maior quantidade de pessoas circulando na economia. Ô Júlio, aqui ainda nessa fase tem essa parte de alimentação fora do lar, que talvez seja a novidade, né, dessa fase, que aqui entra os restaurantes podendo funcionar à noite, né, e as barracas de praia, né. Assim, qual foi era bom deixar claro também para as pessoas que estão nos assistindo, né, qual foi a lógica de levar essas atividades já mais para o final, né, para a terceira fase no caso. A alimentação fora do lar, ela tem, assim, talvez duas características, talvez seja simplista aqui, me desculpem os especialistas da área, mas aqui para nosso efeito de análise, a gente considerou primeiro aquela alimentação fora do lar que dava suporte às atividades que estavam retornando à economia, e essas atividades retornaram antes, e as outras alimentações fora do lar, que estão mais relacionados um pouco à questão do lazer, né? Que é a questão do jantar e da própria barraca de praia. Sendo que, no caso da barraca de praia, houve uma preocupação talvez até maior, não pelo fato da barraca em si, né? Do espaço do restaurante, porque é um espaço normalmente aberto, que poderia até não gerar um risco tão grande.
Mas é que, fatalmente, ao abrir uma barraca de praia, você chama pessoas para a praia, né? E aí o risco de aglomeração é muito grande. Acontece um pouco essa relação também com relação ao esporte individual, né? Se você libera a pessoa para dar uma corrida ali no calçadão, acaba que fica complicado você controlar as pessoas que vão para a beira da praia, tomar sol, e isso aí acaba complicando o processo, né? Então, acho que tem uma relação também com relação à questão das barracas de praia, com relação a esse ponto. E a gente sabe que também isso é um ponto muito forte do nosso turismo, né? Existem umas âncoras importantes aqui no estado com relação a isso, mas também o próprio turismo, nesse momento, ele ainda está se recuperando e há uma preocupação do próprio secretário no sentido de que essa coisa também seja feita de forma muito segura para quem também não tenha retrocesso, né? O estado tem tido aí uma imagem muito forte dos principais destinos turísticos do Brasil e não vale a pena a gente andar mais rápido e perder e correr o risco de ter um pouco essa imagem danificada por uma eventual crise aí na questão da saúde. Ok, aqui nessa questão, quando nós falarmos mais na frente sobre os protocolos, né, será importante o expedito qualificar melhor, né, como vai funcionar esse setor. Mas então vamos para a fase 4. Flávio, aproveitando, eu queria chamar a atenção, na página ceará.gov.br, né, também tem dois links, né, um para exatamente a comunicação do Tira Dúvidas, aonde você consegue, realmente clicando, chegar tanto numas questões tipo que são mais comuns, como também nos números que a CEDED está colocando à disposição para poder exatamente tirar dúvidas, né, por grupo de atividades. E lá também nessa página ceará.gov.br, nós vamos ter também um link para exatamente você entender quais os quinais que estão liberados, né, subclasse, em cada uma dessas fases, né, com os respectivos protocolos, mas o expedito ele vai falar um pouco mais à frente sobre essa questão dos protocolos, mas a gente, é importante deixar que essa comunicação, ela no próprio site do governo, ele dá ali um espaço para você navegar para essas especificidades, tanto do ponto de vista do tira dúvida, como do ponto de vista também dos quinais que vão estar entrando em cada fase e quais são os protocolos relacionados, e nessa própria página também são listados todos os protocolos que estão envolvidos com as atividades que estão liberadas em cada fase. Ótimo. O Ricardo, eu pediria ao Ricardo para a gente comentar essa última fase, a fase final, né, a fase 4, que elas são realmente atividades que têm como característica central, vamos dizer assim, um risco de grandes aglomerações, né? Principalmente, por exemplo, turismo, né? Grandes eventos. Então, isso ele chamou a atenção de todo o grupo, o risco de contaminação, porque a gente sabe que esse vírus, ele, já reforçando o que já foi dito aqui, ele tem esse alto poder de transmissibilidade, né? E essas fases, elas são realmente muito, muito perigosas. Agora, mesmo que abertas essas fases, não quer dizer que as pessoas podem voltar ao seu normal antigo, né? Quer dizer, mesmo atividades de show, de grandes aglomerações, elas terão que ser feitas de uma forma bem diferente. Não é isso, Ricardo? Perfeitamente, Flávio. Uma coisa que a gente nota, que vinha num crescente de liberações de emprego, né? Nessa fase, a gente tem um percentual relativamente menor, né? Cai a quantidade de empregos liberados, porque simplesmente está completando. Mas uma questão importante que a gente tem que lembrar é que nós estamos tratando de empregos formais ao longo de todas essas fases. É claro que para cada emprego formal, existe pelo menos um outro emprego informal, quando bem mais do que isso em alguns casos. Essa fase, como você bem destacou, a gente está abrindo setores que talvez sejam muito vulneráveis a contaminações, né? Cuidado com o protocolo que vai logo à frente ser detalhado pelo expedito, vai ter que ser muito recrudescido.
a gente nota uma coisa, se você olhar aí o setor de alimentação fora do lar, quantidade de empregos formais liberados é cerca de 23.984. Entretanto, a gente sabe, bom, o setor de serviços claramente é o maior gerador de empregos e ele, como é que se diz, tem uma capilaridade enorme, não apenas na capital, como em todas as cidades do interior. Então, é um setor muito importante na geração de empregos, claro. Esse setor, a informalidade nesse setor é certamente muito elevada. Então, o cuidado com que se vai ter daqui, nessa fase vai ser em 20 de julho, se eu não me engano. Vai ter que ser muito grande, né? Vai ter que ser muito grande. Agora, alguma coisa que não está explícito aqui no nosso documento, mas que eu acho que vai ter que ser fundamental de ser estabelecido quase como uma norma geral, é que, quer dizer, para ajudar os protocolos, né, e os controles, e diga-se de passagem, esses controles vão ser difíceis, porque a gente está falando de pequenos estabelecimentos, pequenos restaurantes, bares, então estabelecer e controlar e fiscalizar esses estabelecimentos, certamente vai ser uma tarefa bastante árdua, né? Tem esse ponto. Agora, tem o ponto que não foi destacado, que eu volto a falar, eu acho que a gente vai ter que manter, pelo menos por muito tempo, é o escalonamento de horários de funcionamento. Isso certamente deve realmente contribuir para ajudar para que não hajam aglomerações. A gente viu um dado que saiu ontem, a gente não divulgou aqui, mas houve um achatamento dos picos de uso do transporte público, eu acho que isso é importante de ser destacado. A gente conseguiu suavizar, né, o uso do transporte público e eu acho que a gente vai ter que manter isso, aí é uma mudança talvez até na legislação, para que, em conjunção, né, com essa fiscalização e a rigidez nos protocolos, a gente tenha o menor risco possível de contaminações. Perfeito, Ricardo. Para finalizar essa etapa, antes da gente já passar para os protocolos, que eu vou pedir o Expedito para que faça uma breve discussão dos protocolos, um ponto que tem que ficar bastante claro aqui, que todas essas fases e esses empregos a liberar, nós estamos nos referindo a empregos formais, como bem disse o Ricardo, que tem uma informalidade ainda muito grande por trás, né, de todas essas liberações. O Alex Lira, aqui do nosso grupo, desenvolveu um trabalho muito, muito importante em paralelo, né, à elaboração do plano. Inclusive foi questionamentos de algumas pessoas, especialmente ligadas ao Ministério Público, que era bom entender, né, também o tamanho dessa informalidade. Alex, você poderia, antes da gente passar para os protocolos, falar um pouco sobre essa recuperação gradual que nós estamos tendo, além do que comentar um pouco também dos empregos ou dos trabalhos informais, né, vamos dizer assim, que está correndo em paralelo a essa discussão. Pois não, Flávio. O Estado do Ceará ele tem um problema, diria, estrutural no mercado de trabalho, né? O grau de informalidade da economia cearense é em torno de 53,8% do total de ocupações. Esse dado, a fonte desse dado é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios Contínua, divulgada no primeiro trimestre de 2020 do IBGE. O total de empregos formais chega a mais de 1.900.000 pessoas, né? O grau de informalidade no estado do Ceará é maior do que no Brasil. O Brasil tem uma informalidade em torno de 44% e o Ceará 53,8%. Quer dizer, nós convivemos com um grande problema a ser enfrentado aí, não só por conta da pandemia, mas por causa propriamente do mercado de trabalho. Então, nós temos que pensar futuramente em políticas de como atrair essas pessoas para a formalidade, né?
existe até uma demanda aí da Secretaria da Fazenda de tentar compreender melhor essa medida, né, de informalidade do nosso Estado, que é algo gritante. Quer dizer, como você tem mais de 50% das ocupações do nosso Estado são informais. Isso é um problema que nós temos que enfrentar. Alguns setores chegam a ter mais de 70% de informalidade, no caso da construção civil. O comércio, mais de 50% das ocupações também são informais. Se você pegar a agropecuária, chega a beirar mais de 90%. Quer dizer, nós carecemos de um olhar mais pontual para esse setor, que é o setor informal da nossa economia. Perfeito. E aqui nós temos, nesse resumo, né, aquilo que o Júlio falou, nós estamos até a fase 3, que são atividades ligadas à indústria e ao comércio, propriamente dita, vamos dizer assim, elas estão num crescente, né? Você vai liberando aos poucos, e a fase 3 você libera 175 mil. Na fase 4, que são aquelas atividades mais particulares, não é isso? Bom, então, na sequência, é o resumo final que ilustra, né, o crescente, né, da liberação dos empregos formais. E agora a gente passa para a discussão de protocolos de abertura responsável, ou seja, todo esse esforço de liberar esses empregos formais nas diversas fases, isso não quer dizer que as atividades ou a forma de funcionar a economia, seja do empregador, do funcionário da empresa, do funcionário no governo, no caso do servidor, ou seja, os próprios empreendedores individuais, nós estaremos, como se diz, no novo normal, ou seja, enquanto nós tivermos uma vacina ou um remédio para essa doença, nós teremos que usar protocolos como forma de minimizar os riscos de contágio das pessoas, né? Então, para tanto, foi desenvolvido aqui um esforço muito grande, liberado pelo Expedito Parente, para que seja construído protocolo das diversas atividades que estão sendo liberadas e que ainda vão ser liberadas. Então, Expedito, eu passaria aqui já essa fase para seus comentários, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação de todo o plano. Perfeito, Flávio, obrigado pelas palavras. De fato, né, a capacidade de disseminação desse vírus mostrou, né, a história recente dos últimos meses, que nenhuma atividade, nenhuma rotina estava preparado para conter essa capacidade de disseminação, né? Esse vírus ele teve a capacidade de causar uma pandemia, né, mundial, apesar de todo o esforço, né, de contenção e de isolamento. Então, dentro desse esforço que foi comentado pelos meus colegas aqui anteriormente, né, foi dito da intenção de tracionar as cadeias, né, nesse processo de reabertura responsável das atividades econômicas. No momento que você faz isso, né, evidentemente que você acaba trazendo para as etapas do faseamento atividades de maior risco e de menor risco, né? Dá um exemplo aqui, por exemplo, como a secretária Rosiane comentou, da indústria da moda, né, da confecção, etc. Você, na mesma cadeia, você tem atividade industrial, você tem, antes disso, até tem atividades de agricultura, de produzir o algodão, você tem atividades de extração de petróleo para produzir depois os produtos químicos, os petroquímicos que irão alimentar essa indústria de tintas, de confecção. Você tem a indústria em si, de confecção. Você tem o comércio atacadista e o comércio varejista, e cada atividade dessa se percebe claramente que são atividades muito expostas de forma heterogênea, de forma diferente ao risco de contágio, né? Então, qualquer que seja a atividade, ela precisa se adequar, né, com novas rotinas para que essa disseminação ela seja interrompida ou seja minimizada. O mundo todo mostrou que o isolamento social se mostra como talvez o principal mecanismo, né, de combate à disseminação desse vírus. Mas esse isolamento ele tem que conviver com o retorno da atividade econômica, evidentemente, que é isso que a gente está aqui fazendo. Então, para isso que surgiu a necessidade de criar
um conjunto de protocolos, ou seja, um conjunto de regras, né, de medidas, de recomendações e de obrigações que permita minimizar, né, e dar maior segurança não só aos colaboradores, aos trabalhadores, como também aos usuários e aos clientes que estejam retornando às atividades. E isso, né, numa visão completa, integral, desde o momento em que ele sai do seu isolamento, né, ele sai da sua casa, ele é obrigado, ele tem que sair da sua casa para ir até o seu ambiente de trabalho e retorna para o seu isolamento dentro de casa, né? Então, todo esse ciclo, ele é pensado por esses protocolos. Esses protocolos, eles estão nos decretos institucionalizados, ou seja, colocados como obrigação. Todas as empresas são obrigadas a cumprir esses protocolos. E que protocolos são esses? Existe um protocolo geral, que é válido para qualquer atividade, ou seja, qualquer que seja a atividade econômica, ela é obrigada a se adequar a este protocolo geral. Só que esse protocolo geral, ele não é suficiente para alguns casos, né? Algumas atividades exigem alguma peculiaridade no tratamento do combate ao Covid, né, a doença, que nos fez criar protocolos setoriais, né? Esses protocolos setoriais, eles cobrem um conjunto de atividades trazendo suas especificidades. Vou mostrar já quais são eles. Então, tanto o protocolo geral como os protocolos setoriais, eles estão colocados em lei, está lá no decreto-lei, né, que está sendo publicado semana a semana pelo governador. E este mesmo decreto, ele atribui à SEDET o poder de colocar em seu site, eu vou mostrar aqui já também, esses protocolos todos, para que todo mundo possa ter acesso a eles, bem como foi instituído um canal de tira dúvidas para que todo mundo possa ir lá e gerar esclarecimentos. As micro e pequenas empresas, elas não têm um compromisso de ter protocolos, não é isso? E aí, exatamente, o que acontece? Diante desse protocolo geral e setorial, cada empresa tem que elaborar o seu protocolo de funcionamento, que a gente está chamando aqui de protocolo institucional. Que é muito comum nas grandes empresas, nas médias e grandes empresas, né? As empresas já são obrigadas a ter seus protocolos de risco sanitário, de gestão de resíduos sólidos, de saúde ocupacional dos trabalhadores. Esse é um protocolo a mais que as empresas agora são obrigadas, né? Esses protocolos institucionais, eles não precisam ser protocolados no governo para serem aprovados. É apenas um protocolo institucional que elas devem elaborar e documentar e arquivar e capacitar seus colaboradores internamente. No caso específico das micro e pequenas empresas, elas são desobrigadas desse protocolo institucional, né, dada a própria característica da atividade, mas elas são obrigadas, por decreto, a ir lá no site, imprimir um termo de compromisso, que diz lá o termo de compromisso que elas estão cientes dos protocolos gerais e setoriais, imprimir isso, preencher seus dados, assinar e aficcionar no local de fácil visualização dos colaboradores e dos clientes, caso seja uma empresa que tenha relacionamento com os clientes direto. Então, essa é a obrigação, Flávio. Entendi. Né? E tudo isso, como eu falei, está institucionalizado na forma dos decretos. No próximo slide. Bom, um bom protocolo é aquele protocolo que ele, evidentemente, cumpre seu papel principal, que é a eficácia da prevenção do combate ao vírus, né? Do combate à pandemia. Esses protocolos, eles foram todos enviados à autoridade principal de saúde aqui do estado, que é a CESA, foi aprovado por eles, né? Esses protocolos, eles ainda não cobrem todas as atividades, porque a gente está seguindo a mesma esteira, né, dos faseamentos. Esses protocolos já estão aí todos prontos para a fase de transição, fase 1. Né? Nós temos agora, nos próximos dias aí, também publicando os protocolos da fase 2, para que as pessoas já possam já ir se preparando. Um protocolo bom também é aquele que, evidentemente, que tem a factibilidade de implementação. Tá? Além de ele cumprir com o objetivo de prevenção, que ele seja fácil de implementar dentro da empresa. Você tenha também uma facilidade de fiscalização e ele não descumpra nenhum termo da Constituição. Então, são os quatro princípios norteadores que nos fez conduzir esse processo de elaboração dos protocolos. Próximo slide. Então, esse trabalho foi um trabalho extremamente participativo, certo? Aqui são algumas instituições que estão crescendo, aqui temos quase 100 instituições envolvidas, tanto instituições que nos enviaram suas contribuições de protocolos, que já estavam sendo elaborados por elas próprias, como também que nós fomos até elas fazerem consultas, né, que se destacam aqui os sindicatos patronais, se destacam aqui as câmaras setoriais da ADES, né, e também nós fizemos também pesquisa e consulta em outros estados, e até mesmo em outros países, bem como autoridades, né, de saúde do mundo inteiro. E esse número vem crescendo. Então isso dá legitimidade, representatividade,
né, e faz com que a gente se aproxime daqueles princípios norteadores, né? É um trabalho realmente bastante construtivo, coletivo, que foi feito. Próximo. Então, neste instante, nós estamos com, vejam aí, 13 protocolos. No último decreto até apareceram mais 2, né, que é o protocolo geral, e esses protocolos setoriais que cobrem essas atividades. Então, rapidamente relacionando aqui, nós temos as indústrias de bem de consumo, né, aquelas indústrias que são mais intensas em mão de obra. Tem a indústria mais intensa em capital, extrativista, eletrometalmecânica. A indústria agroalimentar, que também tem uma característica muito própria. As obras civis, instalações, montagens e serviços industriais, que tem uma atividade mais itinerante. Né? Resíduos sólidos, reciclagem, muito importante isso, que já, por natureza, já tem um aspecto sanitário importante. O comércio e serviço de alimentos. O comércio atacadista e varejista, mas com o atendimento remoto. O mesmo comércio atacadista e varejista com o atendimento presencial. Aqui está também o treinamento do campeonato do futebol cearense, dos clubes que estão na fase final, que está lá previsto desde a fase de transição. O transporte coletivo público-privado, cabeleireiros, a prática e assessoria de atividades físicas individuais, que agora está liberada ainda em ambiente privado, né? Ou seja, sem descumprir com as regras. Exatamente, o Expedito, esse é um ponto também que está gerando dúvidas, né? A atividade de assessoria, vamos dizer assim, dos profissionais de educação física está permitido, não é isso? Desde que seja feito numa forma de ambientes privados, não é isso? Exatamente. Os autônomos, né, os profissionais de educação física, eles estão liberados, né, de exercer suas atividades. É até recomendado que se faça isso, né? O que está ainda proibido são as academias, né, os ambientes coletivos que possam gerar aglomeração. Certo. E além desses 12 protocolos setoriais, agora no decreto do último decreto, que libera a fase 1 para Fortaleza, se inclui aí o protocolo de shopping centers, né? E também um protocolo de cartórios. São esses protocolos que estão aí. No próximo, na fase 2 agora, vai entrar também atividades de religiosas, algumas atividades a mais que estão sendo incluídas nessa fase 2. E aí vai, fase 3, fase 4. Próximo slide. Bom, evidentemente que esses protocolos, eles por si só não são suficientes, né? Eles, além de colocar no papel o que se deve fazer, evidentemente que isso seja fiscalizado, e aí dentro de um jogo, de um time único, né? A fiscalização, nós temos os órgãos competentes para fiscalização, mas que essa pandemia, o desafio dela em qualquer instância que a gente discuta ela, é sempre o desafio da escala. E evidentemente que os órgãos de fiscalização, eles não foram dimensionados para a escala dessa pandemia. Então, é muito importante, mais o que a gente sempre tem colocado, um apelo que se faz a todos, que essa fiscalização seja realmente algo compartilhado, distribuído, né? Todos têm um papel, de alguma forma, de fiscalizar e encaminhar, né, devidas denúncias, percepções de desconformidade para os órgãos pertinentes. Inclusive é o que justifica, né, em grande parte, até o Júlio comentou isso, por que as praças, os calçadões, a beira-mar não esteja aberto, né? Porque imagina o potencial de aglomeração nessas localidades e fiscalizar isso e ter um aparato fiscalizador, isso é muito difícil, né? Porque o nosso tamanho do aparato fiscalizador não foi desenhado para atender grandes pandemias, né? Exatamente, Flávio. E isso não é só no Ceará, não. Isso é no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. O Ceará não está inovando em algo que possa prejudicar de forma gratuita o cidadão ou as empresas, não. Tem muita argumentação para tudo isso que está sendo utilizado pelos principais regiões e territórios que têm conseguido combater com mais velocidade esse vírus. Okay. Né? E aí onde se inclui os espaços públicos. É muito temeroso a liberação dos espaços públicos. O governador é absolutamente ciente do momento em que você restringe o direito de ir e vir sem uma forte argumentação, né? Isso jamais aconteceria isso. O nosso objetivo é salvar vidas, né? Exatamente. Aí eu queria, Flávio, rapidinho, compartilhar aqui a tela para mostrar para os espectadores aqui realmente o que o decreto diz, né? O decreto, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então deixa eu sair aqui, vou dar
Eu vou sair aqui para depois você entrar, tá certo? Um momento. Certo. Aproveitar aí, voltamos. Flávio, Júlio Cavalcante do CEDET, só uma observação rápida. O Expedito colocou muito bem a questão da participação bastante efetiva aí de várias instituições aí na contribuição dos protocolos. Eu queria citar, assim, de uma forma assim, um pouco mais forte a questão da própria Federação das Indústrias, com seus sindicatos, que estava aqui conosco, a Federação do Comércio também, que estava aqui também com seus sindicatos, trazendo, e as câmaras setoriais da ADES, né, que estão ligadas ao sistema CEDET, e que já no início da crise, lá no começo, antes mesmo da gente começar esse trabalho do planejamento, a gente começou a interagir bastante com eles, ouvindo sugestões, e ali já começou a ser construído exatamente esses protocolos lá, que acabaram sendo muito bem-vindos nessa fase aí do plano. Aqui você pode expandir a tela da apresentação, Expedito, porque aí vai ficar no site, vai ficar a tela toda, sei lá, no modo da apresentação, não? Aqui é o site já. Ah, já é o site, então deixa. Aqui é o site, não consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou expandir aqui o meu. Ok. Pronto. Bom, então aqui é o site, como eu falei, o decreto do governo, né, do Estado, ele remete à CEDET, o site que organiza as informações que são importantes para as empresas e os trabalhadores conhecerem, né? Então, dentro do ceará.gov.br, lá embaixo você tem aqui, ó, tira dúvidas, plano responsável. Ao clicar aqui, já existe aqui um conjunto de perguntas mais frequentes respondidas, né, que já esclarece muito do que a gente tem percebido que a sociedade, né, o cidadão e os empreendedores têm. E, além disso, se essas dúvidas não foram saneadas, se essas respostas não forem suficientes, existe aqui um conjunto de números para 4 grupos, né, de protocolos. Então, a pessoa vai lá, verifica qual o protocolo no qual ela se encaixa. Então, existe um grupo de pessoas do governo que se especializou em cada um desses protocolos para poder responder essas dúvidas. E nesse mesmo site, nós voltarmos aqui, logo aqui no começo, na fachada dele, você aperta aqui, ó, plano de retomada responsável das atividades. Ao clicar aqui, ele vai para um banco de dados, onde tem aqui aquela cadeia produtiva que nós convencionamos, né, enquadrar cada atividade econômica, o número do KNAI de cada atividade, a descrição desse KNAI, o protocolo ao qual este KNAI deve submeter, né, aqui no caso o protocolo setorial, né, além do geral, o geral é para todos, a situação inicial que estava essa atividade, né, lá antes do início do plano de retomada, e como que ela entra fase a fase. Né? Expedito, é só para aquele que está nos acompanhando, que não tem familiaridade com essas definições, o que é que significa KNAI e por que ele é importante nesse momento no acompanhamento do plano? O KNAI é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? Qualquer empresa, qualquer empreendedor, lá no início da sua atividade, ele teve que enquadrar a sua atividade num código, né, chamado o Cadastro Nacional, ou Código Nacional Cadastro Nacional de Atividade Econômica, estabelecido lá pelo IBGE, é um número, e existe um KNAI principal e os secundários, né? Toda a legislação desse plano de retomada se refere ao KNAI principal. Então a pessoa vai lá no seu CNPJ, verifica qual é o seu KNAI principal e ela pode inclusive digitar aqui. Se ela digitar aqui 322-101, aqui apareceu. É um KNAI de criação de peixe em água doce. Apenas o protocolo geral já era o suficiente para esta atividade cumprir. Era uma atividade já liberada antes mesmo do plano de retomada. Perfeito. Da mesma forma como você pode não pesquisar pelo cadastro, pode pesquisar por uma palavra-chave, aqui, cartório. Perfeito. Aí. Cartório, já apareceu aqui, cartórios, o protocolo é o 13, ela estava suspensa, essa atividade, no plano de retomada, apenas em situações de emergência, e ela entrou agora na fase 1 em Fortaleza, com 40% do seu contingente, ainda tem isso, ainda diz qual é o percentual de trabalhadores que está permitido voltar fase a fase. Nesse caso aqui, ó, ela não entrou na fase de transição, então nos municípios que estão aí na fase de transição ainda não continua em estado de emergência essa atividade, né? Na fase 1 ela entra com 40% de participação, na fase 2 ela permanece com 40% e na fase 3 ela se amplia até 100%.
Aqui embaixo tem o download da tabela. O que significa isso? Download. Aqui é você poder, se quiser fazer uma pesquisa mais detalhada, você pode ter o download da tabela inteira em Excel. E aqui embaixo ainda tem o download dos protocolos. No caso do cartório, protocolo 13. Tá? A pessoa vem aqui, protocolo 13, clica, já vai direto para um PDF, onde você tem acesso. E só lembrando, né, que não é apenas o 13, é o 13 mais o geral, né? Os protocolos setoriais sempre. E aí, Flávio, eu queria só concluir assim, minha fala dizendo o seguinte, que a gente já com um pouco menos de uma semana, né, pouco mais de uma semana, menos de 2 semanas de plano de retomada, a gente já percebe, nós que estamos em contato com as instituições, que as instituições estão agora com a tendência até perceber que esses protocolos passam a ser instrumentos de competitividade para eles, né? Perfeito. Dentro dessa nova realidade, né, o perfil do consumidor passa a se preocupar, né, além de outras questões de responsabilidade social, de ambientais, que já era uma coisa que já estava aculturada, né, está vindo agora essa nova cultura da responsabilidade sanitária, né? Uma vez que essa pandemia ela pode perdurar mais alguns meses, né, até vir uma vacina e até mesmo outras pandemias, segundo especialistas, podem voltar. Então, esses protocolos de segurança sanitária parecem vir com um novo instrumento de competitividade. As empresas têm que encarar isso dessa forma, né? Não como uma obrigação, um encargo, mas sim como um novo atributo de competitividade, né? Na ideia de se diferenciar aí nessa nova realidade. Só para fazer uma retificação, a gente sempre... O CNAE é classificação, não é cadastro, é classificação nacional das atividades econômicas, mas às vezes se usa como código, né, e como até cadastro, né, mas a definição correta, precisa, é classificação nacional da atividade econômica. Bem, então nós estamos aqui encerrando, né, essa apresentação do plano todo, né? Esperamos que quem estiver nos assistindo possa realmente ter compreendido todo o desenhar, né, desse documento. E aqui eu pediria a todos os colegas, para a gente finalizar, que em 1 minuto a gente possa encerrar esse vídeo, né, e que talvez nas fases seguintes, quando nós estivermos para migrar para a fase 2, a gente possa novamente gravar um novo vídeo explicando os detalhes da fase 2 e assim sucessivamente até finalizar todo o processo de flexibilização, tá certo? Então eu vou começar agora pelo Guilherme, né, as suas considerações finais, Guilherme. E aí vamos ser breve para a gente não ter também um vídeo muito longo, né, e finalizar essa etapa. Perfeito, Flávio. É mais, de fato, agradecer a atenção de todos, né? Os interessados, está aparecendo, viu? Conhecer um pouquinho mais da metodologia do programa, conhecer um pouco mais de como é que se deu esse trabalho, e a gente fica à disposição aí, caso surjam dúvidas. Tem um plantão do governo, a FEC também tem um plantão, né, exclusivo para as indústrias associadas aos 40 sindicatos patronais, de modo que a gente possa garantir, né, a correta implementação desse programa, que a informação chegue até as nossas empresas, né, e o Estado possa, de fato, sair dessa situação complicada, óbvio, sempre preservando as vidas, né, e garantindo que a recuperação econômica vai se dar com a maior velocidade possível, graças à manutenção dessas vidas. Ok, Guilherme, obrigado. Passo agora para o Alexandre Lidra, para fazer também suas considerações finais. Bem, agradecer, né, a todos, a participação de todas as contribuições aqui, todas as falas foram bastante importantes, pontuais, e dizer que a população cearense continue acreditando no nosso trabalho, porque a gente vai continuar também acompanhando aí os resultados da área da saúde e tentando trazer os melhores resultados possíveis aí para que a gente possa retornar à atividade econômica de forma gradual e responsável. Basicamente é isso. Ok, Alex. Obrigado. Bom, Ricardo, seus comentários finais também? Ok, Flávio. Mais uma vez agradecer a você pelo convite, participar desse grupo, aos demais colegas, por todo o aprendizado em todo esse tempo, bastante intenso.
né, muitas horas de trabalho em conjunto, e eu acho, assim, recomendar a todo mundo seguir protocolos, tomar todo esse cuidado, para que a gente consiga conter a pandemia, e eu acho que pensar nos desafios futuros que estão nos impondo, né, que a gente entenda melhor como é que existe a evidência que a produtividade do trabalho parece ter aumentado em alguns setores nesse momento. A gente tem que entender melhor isso, porque tem um papel importante para o setor público induzir formas mais eficientes de condução da economia, seja em ordenamento de horários, escalonamento de horários de setor público, de transporte público, o quanto que pode ser trabalho virtual e presencial, são questões muito importantes que eu acho que a gente tem que continuar debruçado e sugerindo. Esse grupo já aprendeu muito, ele já tem muita capacidade até de propor eventuais mudanças. Okay. Agradecer e até mais, pessoal. Obrigado. João, fechando agora o time do IPES, eu pediria ao João Mário que também faça suas considerações finais. Flávio, agradecer também a participação nesse grupo, acho que destacar a iniciativa do governador Camilo Santana de criar um grupo amplo para discutir esse processo de reabertura, que envolveu a academia, envolveu o Estado, envolveu o setor privado, e sob a sua coordenação, esse grupo trabalhou bastante. Eu acho que temos aí resultados importantes que estamos apresentando para a sociedade. Como o Ítalo destacou anteriormente, a gente apresentou os faseamentos, mas todos eles embasados em muito rigor técnico. Enfim, então acho que foi um processo muito grande de aprendizagem e que vai gerar outras externalidades para o futuro. Essa parceria que a gente estabeleceu agora nesse trabalho com a SEDET, com o Observatório da Indústria, com o IPDC da FEComércio, certamente vai possibilitar a gente ter outros trabalhos em conjunto, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do Estado do Ceará. E agradecer aqui a colaboração de todos e destacar que o IPES participou ativamente, não só com esse grupo que está representado aqui nessa apresentação, mas internamente com outros diretores e com outros analistas, então foi fundamental a participação de todos. Ok, João, obrigado. Fechando o time do IPES, agora vamos para o time da SEDET. O Ítalo não falou não, Flávio. O Ítalo não falou, né, Ítalo? Desculpa, Ítalo. Tudo bem, chefe, você pode. Bom, é só uma mensagem final de agradecimento, né, aos meus colegas de grupo, de trabalho, a você que nos assistiu até agora. Espero que esse material tenha sido útil para tornar o processo mais claro, né, para esclarecer como é que tudo foi construído, a lógica utilizada, a fundamentação técnica. Tá, agora é seguir em frente, que o trabalho continue e que a gente consiga sair dessa o mais rápido possível. Obrigado a todos. Ok. Valeu, Ítalo. Expedito, vamos agora entrar no time da SEDET. Começaria pelo Expedito. O teu áudio está desligado, Expedito. Bom, Flávio, primeiro agradecer realmente mais uma vez o convite a participar desse grupo. Me entusiasma demais esse tipo de construção, né? Uma construção, uma equipe com alto nível técnico, intelectual e principalmente com comportamento, com a intenção de boa fé, né, em cima de uma construção coletiva. Destacar a sua coordenação, que muitas vezes, nos momentos mais tensos, né, você conduziu o processo com muita habilidade, né, natural, a atenção numa situação como essa. Agradecer ao Júlio, meu chefe, meu secretário, por ter participado por ter me convidado por isso, e dizer, né, que nós passamos bem pela fase de transição, né, passamos bem, a gente viu aí que os números não retornaram, pelo contrário, mais municípios estão se aderindo à fase de transição. Estamos agora começando a fase 1, que é a fase, talvez seja a fase mais complexa, né, porque é a fase que retorna. Ontem nós fizemos um conjunto de visitas, e mostra que, de uma maneira geral, as empresas estão engajadas em cumprir com esses protocolos, né, a população também, muitas vezes, quando orientada, dando o conhecimento, dando a conscientização, ela também tem respondido. E ficar atento, né? Eu acho que a gente já pode dizer que esse plano ele já nasceu vencedor, porque em outras regiões, a gente tem estudado muito, em menos de uma semana, muitas vezes já regridem, né? Já retornam. A gente não aconteceu com nenhuma atividade ainda, nesse caso, nós estamos há 10 dias aí, esperamos que isso consiga, pelo contrário, só tem mais aderência de novos municípios às novas fases. Então tem muito caminho pela frente,
né? Os protocolos são um aprendizado, né? Porque é novo para todo mundo essa situação. E estamos aqui abertos realmente para poder absorver esse aprendizado, materializar isso na forma de protocolos. E como eu disse lá no começo, me entusiasma muito esse tipo de discussão e estarei absolutamente, incondicionalmente à disposição a participar desse grupo quando necessário. Ótimo, Expedito. Muito obrigado aí. Rosiane, ainda no time da SEDET. Bom, Flávio, realmente agradecer essa oportunidade, tem sido realmente 45 dias de relacionamento intenso e de muito aprendizado. Eu acho que o mais importante é ver, como cidadã cearense, não só como secretária executiva da indústria, uma construção coletiva, um engajamento desse grupo, que não são só essas pessoas, tem todo um backstage aí que tem apoiado as iniciativas, e eu, assim, me sinto, como cidadã cearense, muito orgulhosa de ver que nós temos essa massa crítica aqui no Ceará, que tem trabalhado sem descanso, e que, com certeza, vai ajudar muito na retomada. Não vai ser fácil, mas fico tranquila de saber que nós temos massa crítica para ajudar a retomada econômica e colaborar com essa retomada econômica. É só isso e, obviamente, mencionar a sua liderança. Nesses momentos, obviamente, havia divergências de entendimento ou mesmo de interesses, são vários interesses difusos, mas a sua coordenação realmente tem sido firme o suficiente para que a gente faça as coisas andarem o mais rápido possível. Obrigado, Rosiane. Júlio, finalizando aqui o time da SEDET e finalizando aqui todo o grupo que desenvolveu esse trabalho. Bem, 3 coisas rápidas. A primeira, eu queria dizer que, apesar de estarmos aí desde o dia 1º de maio, sem saber o que é feriado, final de semana, ou dia tarde e noite, por tudo que o grupo disse aqui, valeu a pena, né? A riqueza desse trabalho, pela interação, seja entre nós, seja com as pessoas que nos ajudaram na retaguarda, seja com o grupo que a gente assessorou aí, né, em várias oportunidades. Então, e pela responsabilidade que muito bem foi colocada aí como cidadão, realmente valeu muito a pena, vale muito a pena estar participando desse trabalho, porque ele não terminou, nós estamos agora na fase de execução. O segundo aspecto que eu queria colocar é que, apesar de tudo isso, né, da gente ter todo esse apreço ao trabalho e tudo, a gente quer dizer que a gente tem uma responsabilidade entre compor essa questão entre a atividade econômica e o risco da saúde, e de forma alguma a gente tem assim um apego a querer restringir nenhuma atividade, como já foi dito também pelos colegas anteriores. O que a gente quer é exatamente tentar, inclusive, não só fazer com que as pessoas sejam protegidas, mas que a própria atividade econômica também o seja, à medida que não haja retrocesso, né? E, finalmente, dizer que também a gente já está pensando, né, como secretário de Desenvolvimento Econômico, como governo, e até como também outras atividades que a gente faz, plano do Ceará 2050, já no que vem depois, né? É importante a gente começar já a se preparar também, saindo dessa fase mais urgente aqui, de trabalhar exatamente essa retomada, a gente já começar a pensar na recuperação, e já estamos envolvidos aí realmente também nessa questão. E, mais uma vez, obrigado a todos aí pela oportunidade de poder compartilhar essas experiências com vocês. Ótimo, Júlio. Então, vamos finalizar. A gente encerrando, eu gostaria aqui de reforçar aqui nossos agradecimentos também ao secretário Elcio Batista, né, que conduziu não só esse grupo, mas um grupo bem maior de articulação com outras entidades. Eu acho que o plano nasce com a possibilidade de sucesso muito grande, porque não foi um plano gestado, vamos dizer assim, apenas para um grupo pequeno, né? Ele foi construído, evidentemente, as suas premissas iniciais, mas tudo isso foi colocado à discussão de um grupo bem maior, de várias entidades, tanto ligada à justiça, como ao poder executivo, como ao mundo empresarial. Então, essa aumenta a possibilidade de dar certo, porque há uma corresponsabilidade, né,
em todas essas ações. O secretário Maia Júnior também reforça aqui nosso agradecimento pela sua experiência e muitas vezes os caminhos que nós necessitaríamos seguir, ele sempre tinha uma ideia muito boa, uma luz, né, que ajudava a gente a pensar na melhor estratégia a seguir. Também aqui o Henrique Gonzaga, do IPDC, infelizmente também não pôde estar presente, mas o mundo do comércio foi representado por ele. Também nós tivemos muitas contribuições importantes desse grupo. Além do que, diversos outros técnicos, né, seja da SEDET, seja do IPES, seja da CEPLAG, seja do Observatório da FIEC, seja do IBDC, que deram a sua contribuição e deram a sua participação nesse plano. Um ponto que eu achei muito interessante aqui da nossa fala, quer dizer, a gente sempre fala que as coisas vão ser diferentes após, mesmo que se encontre uma vacina ou um remédio e se controle essa pandemia, mas interessante que nós construímos esse documento praticamente totalmente virtualmente, né? Quer dizer, os nossos encontros virtuais aqui que permitiu a gente avançar sempre e construir. Era uma dúvida que eu sempre tinha, e a gente foi forçado a uma situação, se era possível trabalhar, né, com essa interação do ponto de vista virtual. E a gente viu que sim, que é possível, né? E isso deve mudar muito as relações de trabalho, não só na iniciativa privada, mas também no setor público, né? Eu acho que nós estamos talvez inaugurando uma nova era, né? E sempre as grandes rupturas na humanidade, seja guerras ou pandemias ou terremotos, sempre isso gera formas diferentes das pessoas se comportarem. E eu acho que a gente vai estar caminhando nessa direção. O desafio é a gente, como foi falado aqui, o desafio é a gente entender, né, que novo mundo nós vamos abraçar e em que velocidade as coisas vão se dar. O Ricardo tocou um ponto muito importante na questão da produtividade, né? Quer dizer, a economia, ela, em alguns setores, deve ganhar produtividade mais rápido do que a outras, né? Então, se isso é verdade, haverá uma tendência, na medida do possível, daqueles outros setores de baixa produtividade acompanhar ou tentar acompanhar procedimentos que os outros setores possam vir adquirir. Então, isso eu acho que é um mundo que se abre de novas pesquisas e de novas discussões, não só no mundo acadêmico, mas também no governo, na implementação de políticas. Então, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a todos, né, e vamos estar sempre... nós elaboramos o plano, quer dizer, colocamos o plano em funcionamento, mas existe uma etapa também de acompanhamento, de monitoramento, é o que a gente vai estar fazendo, já está fazendo, inclusive, daqui para frente. Então, pessoal, obrigado.